Olá pessoal, bem-vindo a mais um Vox Talk, um bate-papo de negócios e tecnologia. Hoje falaremos um pouquinho sobre a cultura Ops, DevOps, GitOps, CloudOps e outros. E para isso trouxe um grande convidado aqui, meu amigo Luiz Valentino, sócio proprietário da Gaia Consult. Luizinho, por favor, se apresenta aí, conta um pouquinho aí o que é a sua empresa e o que você faz, um pouquinho da sua jornada. Bom, prazer estar aqui na Vox, é um prazer participar desse projeto maravilhoso que vocês iniciaram. Bom, eu sou oriundo da área de tecnologia já tem alguns anos. É melhor nem Gosto, falar quantos anos, né? melhor nem falar quantos anos, deve ser já um pouquinho mais do que muita tecnologia nova aí, mas eu acho que mais do que isso é gostar das tecnologias e das inovações e das novas culturas e formas de trabalho. Eu efetivamente comecei com o desenvolvimento, mas me encontrei na área de processos. É, Então eu adoro organizar os processos de tecnologia, sejam eles através de qualquer cenário. E é muito o que a Gaia Consulting hoje faz. Hoje a gente trabalha com o nosso core business é DevOps. Mas quando a gente fala de DevOps, isso permeia muitos outros processos, como sim. GitOps, FinOps e CloudOps. Tá, para um pouquinho. O mercado conhece muito o DevOps. E quando estávamos conversando, se fala em GitOps, DevOps, CloudOps, FinOps. FinOps. Explica para nós um pouquinho o que é isso daí, né, meu? Meu público aqui tá Pois é, pois é, ávido para conhecer, para saber o que é isso aí. pois é. Hoje em dia, com o advento que a gente vem aí de um cenário de TI bimodal, de nexo das forças, onde o mundo começou a ver que a tecnologia, a área de tecnologia tinha que estar muito mais alinhada com o negócio, com os Negócio, objetivos sim, de sim. negócio, fez com que algumas metodologias, disciplinas ou culturas começassem a ter uma maior integração entre Certo. a tecnologia e o negócio. Uhum. Quando a gente fala de DevOps, a gente está falando de um alinhamento da área de desenvolvimento com operação. Ou seja, como que eu, desenvolvimento, consigo auxiliar a área de operação e vice-versa. Fazer com que seja um único time, com uma fluidez maior de processos, com uma cultura, ou seja, com hábitos semelhantes e direcionando para um único objetivo. Mas deixa eu pegar um gancho aí. Falando exclusivamente de DevOps. Eu usou uma palavra bonita que eu achei, a cultura. Mas quando você fala numa cultura, é muito aberto. Estou pensando aqui no meu público. O DevOps é uma plataforma, é um sistema, é um programa, é um processo, é uma forma de trabalhar? Porque essa questão de juntar TI com área de negócio, eu já acho que já está batido. A gente já dissertou muito disso. Mas o DevOps é o quê? É uma plataforma? Eu compro um programinha de DevOps? Na verdade, o DevOps é um conjunto de práticas, é um conjunto de hábitos que ao longo que você vai desenvolvendo e todo o conjunto de hábitos que você desenvolve acaba se tornando uma cultura. Então, quando a gente fala DevOps, no conceito, efetivamente, de DevOps, é uma cultura, é uma forma de trabalho. Um processo? E mais do que um processo, é uma forma de trabalhar. Eu Ah, tenho quando eu falo de processo, eu estou falando que eu executo algumas atividades da mesma forma. Quando eu estou falando certo. de uma cultura, eu quero dizer que eu tenho comportamentos que me levam para um mesmo objetivo. Ou seja, dentro de DevOps, por exemplo, eu não tenho a cultura do erro. Não tem quem errou. Eu tenho um time multidisciplinar e independente de qual área teve um erro, não importa. Todos Todos estão vão atuar. com atuar para corrigir aquilo o mais rápido possível e aprender com aquele erro para não repeti-lo. Eu tenho dentro do DevOps o hábito de ter metodologias ágeis para acelerar o processo. Eu tenho o hábito de automatizar tudo que for possível. E quando eu falo nesses pequenos pontos, eles são frameworks, eles são efetivamente processos. Mas quando eu junto tudo isso, é uma cultura. Eu quero unir forças e ter um objetivo em comum de desenvolvimento e operações
objetivando o meu negócio, gerando valor para o negócio para atingir o mesmo objetivo. Agora, sendo um pouco específico, imagina que a gente vai entrar numa montadora. E importante, não é uma ferramenta. A ferramenta é uma parte desse processo, complementando o que você me perguntou. Não, você não compra DevOps. Você tem um conjunto de coisas que fazem com que você tenha uma maturidade. Isso, então, acho que é exatamente o gancho que eu ia falar. Imagina que a gente vai numa montadora e nós vamos começar a implantar um DevOps lá. Perfeito. Nós vamos falar sobre DevOps para eles. Como é que você começaria esse discurso com uma montadora? Estou dando um exemplo, pode ser um outro cliente qualquer. Bom, acho que o principal ponto é identificar um problema ou uma aplicação, um sistema que caiba você ter uma forma ágil de trabalho, onde você consiga aplicar esses hábitos e essas ferramentas, cultura, essa metodologia como um todo, onde você vê que você vai gerar um valor maior para o negócio, sendo mais ágil, implantando de forma mais rápida, gerando negócios de forma mais rápida. Quando a gente fala muito de DevOps, a gente pensa o seguinte: eu consigo desenvolver mais rápido, implantar pequenas partes de uma aplicação, pequenas funcionalidades com maior frequência, testar mais rápido e fazer chegar em produção funcionalidades de forma mais rápida. Se for pensar tecnicamente, o discurso foi bonito, foi bem. Se eu for pensar tecnicamente, eu quero fazer com que as funcionalidades de uma aplicação cheguem mais rápido em produção. É muito bonito falar que eu tenho um código maravilhoso, mas ele não serve para nada se esse código não estiver rodando em produção, gerando negócio. Então, o DevOps, o objetivo é implantar funcionalidades mais rápidas. E tem alguma automatização disso daí? Muita automação. Um dos pilares do DevOps é a automação. É você fazer com que as coisas sejam feitas mais rápidas, com menor custo e com maior padronização. A automação traz tudo isso. E aí você utiliza tecnologias diversas, cloud ou não, mas você utiliza ferramentas específicas para automação, você utiliza processos padronizados que vão te levar a ser mais ágeis, a se tornar uma área mais ágil e levar para o seu negócio o resultado de forma mais rápida. O que a gente fala em DevOps é o seguinte: coloque mais em produção, com isso você vai errar mais, mas você vai conseguir corrigir rápido e vai conseguir levar valor para o seu negócio de forma mais rápida. Esse é uma máxima dentro de DevOps. E a área do negócio, que muitas vezes a gente sempre viu essa briga de negócio com TI, um puxa um lado, mas negócio sempre quer as coisas muito rápido. Exatamente. Eles precisam entrar rápido e sair rápido. O mercado é muito dinâmico. Hoje em dia, com DevOps em cima, funciona bem. Hoje, quando a gente fala de uma empresa, se eu estiver falando de uma empresa de um hospital, depende de tecnologia. Se eu estiver falando de uma montadora de veículos, hoje, grande parte de um automóvel depende de tecnologia. Se eu estiver falando de um banco, 100% é tecnologia. Banco digital, é tudo TI. Então, quando você olha para esse cenário e vê que o seu negócio está baseado em tecnologia, a forma de você gerar valor para o seu usuário final passa por isso. E aí é onde você consegue se diferenciar do seu concorrente, porque você fala assim: eu consigo colocar uma nova funcionalidade para o meu usuário final mais rápido. Eu não dependo muitas vezes de um processo moroso de aprovações. Eu não demoro 3, 4 meses para desenvolver um sistema. Os processos jurássicos, né? Exatamente. Eu não trabalho com um monolito, uma aplicação monolítica, eu trabalho com microserviços, e aí eu desenvolvo uma pequena aplicação para resolver só talvez o problema de login, só para resolver a funcionalidade de login. E eu consigo desenvolver esse login e não impactar o restante do meu sistema. Eu consigo dar manutenção nessa funcionalidade sem impactar o restante do meu sistema. Então, esse tipo de tecnologia que envolve muitas vezes cloud, envolve um monte de automação, envolve uso de ferramentas com versionamento e gestão de código, tudo isso traz
esse processo para uma velocidade muito maior. E quando a gente fala de velocidade, a gente está falando, eu já vi casos onde a gente conseguiu acelerar 100 vezes, 80 vezes e reduzir o custo absurdamente. Só entrando com essa cultura Entrando do com essa Ops. cultura de maior automação, de um controle mais efetivo, de você transformar atividades manuais, operacionais em um código. Código e com a aplicação dessa cultura, desse processo. Esse processo. Agora, olhando o mercado, nem sei se você tem essa resposta, mas falou que uma implantação que você fez, você conseguiu acelerar em 80, 100 vezes. Mas quando você pega o mercado, os grandes números aí, existem números que direcionam isso? Um Gartner, Existem. Forrester falando, olha, uma aplicação de DevOps geralmente traz tantos por cento. Existe isso? Existe, hoje, um dos dados que o Gartner traz para a gente é que aplicações que estão submetidas a processos ágeis, e aí a gente coloca tudo no bolo, né? A gente fala de DevOps, a gente fala de GitOps, a gente fala de CloudOps, usando tecnologias ágeis, modernas, que facilitam a automação, elas são 77%, geram 77% mais valor do que uma que esteja trabalhando no modelo tradicional. E com menor... O que vocês estão esperando para adotar aí a linha Ops, gente? Vamos lá. Exatamente, porque hoje, além de você conseguir chegar mais rápido em produção, você consegue testar muitas vezes aplicações de forma muito mais rápida. E isso reduz o número de incidentes em produção. Então, quando a gente está falando vamos imaginar o seguinte, eu já vi cenários, quando comecei a trabalhar, onde uma implantação no ambiente de teste, por algum erro operacional, estava apontando para um ambiente produtivo e fez com que a produção de uma operadora de cartão de crédito parasse por uma tarde toda. Nossa, sabe quanto deixou de faturar aí, hein? E aí, esse processo que ficou parado era um processo de antecipação de crédito. E aí o parceiro, né, o lojista, não conseguia antecipar crédito. Passou das 16 horas da tarde naquela época, alguns anos atrás, essa empresa tomou uma multa e só por conta dessa implantação errada no ambiente de homologação, gerou uma multa de R$1 milhão. A gente está falando isso há mais de 20 anos atrás. Então imagina o potencial que tudo isso hoje... Já multiplicou, né, para chegar no dia de hoje. Então, você testar mais, você testar rápido e conseguir, principalmente, voltar rápido num caso de erro, ou deixar o seu ambiente disponível mais rápido, faz com que você esteja à frente dos seus concorrentes. Legal, mas e o FinOps? E o GitOps? E o CloudOps? Então, explica aí, que eu quero aprender isso daí. FinOps, FinOps, que é FinOps. A maioria das empresas, né? Na hora de tomar a decisão, é o número, né? FinOps, eu acho que tem tudo a ver. Conta para nós, Luiz. Hoje, com a ida das empresas para o cloud computing, usando nuvem como grande parte da sua base computacional, é muito bom, porque você consegue ter uma escalabilidade rápida. Certo. Você consegue crescer muito rápido o seu parque de tecnologia. Só que isso tem um custo. Sem dúvida. Isso tem um custo. Trabalhar na nuvem é muito bom, é muito rápido, só que existe um custo em cima disso. Então a gente está falando de grandes players. Os benefícios. E aí, às vezes, você pode ter... Eu vou subir um servidor novo que vai me custar $1 por hora, só que se eu tiver uma aplicação, um sistema que tem um pico de chamadas e ao invés de um servidor eu preciso de 30, 40, 200 servidores para responder aquela necessidade computacional, eu tô falando que por hora isso cresce para $200. O bom é que você instala o dedo e já escala. O dedo você escala. Só que por quanto tempo você fica usando aquilo? O seu processo está devidamente automatizado para dar aquele pico, passou o tempo de uso, derruba tudo, porque tem algumas aplicações que escala, mas não desliga, volta, sim. não volta. E aí por quanto tempo você vai pagar $200 por hora? Por hora. Você vai ficar 2 dias, 3 dias? A gente está falando de 4, 48, 72 horas vezes 200.
E aí é onde você precisa ter a gestão desse custo. Exato. Eu ia perguntar, onde entra o CloudOps aí? E o FinOps, vamos imaginar um circo. Vamos imaginar um circo. Eu tenho o orquestrador de tudo isso, é o DevOps. É o princípio, a gente vai colocar que eu não chego num FinOps, eu não chego num CloudOps ou num GitOps sem passar pelo DevOps. É o precursor de tudo isso. Interessante. Aí eu tenho o cara que é o maestro da automação. A gente está falando de GitOps. Por quê? Porque ele é baseado, o fundamento dele é, vamos automatizar tudo, vamos ter uma única fonte de verdade, vou apertar um botão e eu vou ter uma nova versão, eu vou subir um servidor novo através de infraestrutura como código, conceitos de automação. Aí eu tenho onde tudo isso acontece, basicamente. Que aí a gente está falando na nuvem. Certo. Eu posso ter um ambiente on-premise? Posso, Claro. mas naturalmente hoje o pessoal está indo muito para a nuvem. E aí é onde entra o pessoal de CloudOps, que é um termo recente, os engenheiros de plataforma, que cuidam de montar um ambiente em nuvem da melhor forma, para o melhor desempenho, melhor performance. E eu tenho um contador de tudo isso, que é o FinOps, que é a área que vai estabelecer processos. Existem hoje frameworks e assessments que vão levar você a conhecer melhor a forma com que você contrata esses recursos, quanto você está gastando, se existe forma melhor de você otimizar esses custos, para que aí você tenha melhor uso com o menor custo. Você falou que não existem os outros três sem se começar com o DevOps. Basicamente. Mas hoje no mercado, geralmente, eles usam os 4 juntos, tem de tudo. Sim. Mas eu acho que é DevOps e o quê? DevOps e FinOps são os mais comuns? Hoje eu acho que mescla muito o DevOps e o CloudOps, são times muito semelhantes. Muito semelhantes. Grande parte das empresas hoje utilizam parte dessa cultura DevOps e as metodologias ágeis. Certo. E por ter uma nuvem associada a tudo isso, vão também usar o CloudOps, né? Inconsciente ou não, nomeado ou não. O GitOps é uma forma um pouco mais madura de utilizar tudo isso, porque exige efetivamente um conhecimento mais crítico de tudo que você vai colocar em produção, tá codificado, versionado, e até mesmo para você criar uma infraestrutura nova, você parte de um ponto em comum que é um código, a sua infraestrutura como código. Certo. Tudo parte de um único repositório. Você aprova um novo versionamento. Change também. Vamos imaginar que, colocando num termo bem simples, você versiona e aprova esse versionamento, ele vai passar por um processo onde vai compilar essa nova versão desse seu sistema, vai fazer os devidos testes, vai provisionar uma infraestrutura nova e vai implantar isso nessa infraestrutura nova com um único botão. Isso automatizado. Tudo isso automatizado, num estalar de dedos. E sensacional. Tudo isso pensando que você tem rastreabilidade, você tem controle de quem está fazendo, quando está fazendo, com gestão de todos esses recursos. Nesse caso, entra aí um pouco de uma plataforma também, uma ferramenta. Existem diversas ferramentas para compor isso, exatamente. Existem diversas ferramentas para compor esse ponta a ponta. Certo. E aí é onde você mescla um pouco de todas essas culturas, frameworks e principalmente esses conceitos. Tá. Deixa eu já olhar lá na frente. Hoje o mundo inteiro só fala em IA. IA, Machine Learning e tal. Você vê aí uma junção dessas duas tecnologias, como uma ajuda a outra? Você tem algum caso, algum exemplo aí onde elas trabalharam juntas ou não? Como é que você enxerga aí a evolução dessa cultura Ops com IA? É fantástico, né? Porque quando a gente fala de infraestrutura, vou trazer bem pro meu mundo aqui. Quando a gente fala de infraestrutura, a gente está falando de provisionamento de recursos, a gente está falando de logs, a gente está falando de uma melhor performance de uma aplicação. E muitas situações envolvem você analisar dados, analisar logs, para direcionar se
eu preciso escalar ou não um novo servidor? Eu preciso ter mais recursos para isso, mais memória ou não? Quando talvez eu tenha um sintoma, e o que é um sintoma que eu posso ter uma disponibilidade? Tá. Hoje em dia, a inteligência artificial consegue fazer de forma preventiva análise de todos esses logs e já te aplicar o que a gente chama de self-healing, que são as vacinas que ela identifica sintomas. Opa, isso aqui quando acontece isso, normalmente pode cair um servidor. Exato. E aí ela já aplica a prevenção, faz a prevenção e te traz um resultado, seja para não ter disponibilidade ou para corrigir uma indisponibilidade. Então, a inteligência você colocaria hoje... um motorzinho de inteligência artificial dentro do processo, dentro dessa cultura. Ó. Exatamente. Hoje, a inteligência artificial... Existem serviços, inclusive, de grandes players de cloud e são ligados para ler, efetivamente, logs de infraestrutura. E vou colocar aí, na AWS a gente tem um serviço que chama DevOps Guru. Certo. Onde esse Machine Learning aprendeu tudo sobre a AWS, sobre servidores da AWS dos últimos anos. E quando hoje chega numa implementação, num ambiente de um dos nossos clientes, a gente consegue utilizar esse serviço para ser preventivo e atuar de forma muito mais rápida. Não que não possa ter uma observabilidade, e é uma outra característica desse cenário todo, que eu não possa ter alguém olhando para tudo isso, mas eu consigo ser mais ágil se eu tiver hoje uma inteligência artificial. Tecnologia está em todo lugar. E quando a gente escuta falar aí, esse seu discurso aí dessa cultura Ops é fantástico. E aí eu me pergunto, por que as empresas não adotam? Tem um monte de tecnologias e cada uma vai para um lado. Mas como é que você está enxergando a adoção do Ops pelas empresas? Ainda hoje grandes empresas já enxergam o benefício de você ter um time estruturado para tomar conta destes processos. Alguém que olhe para isso e consiga direcionar recursos e esforços para implementar uma cultura como essa. Implementar modelos ágeis, implementar culturas e ferramentas que vão te trazer esses benefícios. Só que a gente está falando que existe um investimento, existe um investimento de mudança de cultura, existe um investimento de adoção de novas ferramentas, existe um investimento de você direcionar esforços para criar automações que vão te trazer esse retorno. Nós temos alguns clientes que não são grandes players de mercado, mas justamente por não serem grandes players, estão utilizando esses recursos para ganharem força e agilidade e competirem de igual para igual com grandes players. Certo. Porque quando você transforma um processo manual, você automatiza esse processo, você padroniza esse processo, você acaba documentando tudo isso. Sim. E você reduz um processo operacional de 24 horas para 28 minutos, Nossa. você tem um ganho de velocidade de 30 vezes, e ao invés de usar 5 recursos, você utiliza alguém apertando um botão, e você, além do mais, consegue ter garantia de que se você tiver algum problema nesse processo todo, você consegue apertar outro botão e voltar ao seu estado anterior, ou seja, você não gera indisponibilidade para o seu usuário final, porque no final das contas, vamos imaginar que você é fornecedor de um banco. Você é um banco e fornece o serviço de gestão da conta, de um cartão de crédito. Se o seu serviço está fora do ar, você está deixando de entregar o seu serviço para o seu usuário final. Sim. Se você implementa alguma coisa e gera indisponibilidade, você está deixando de gerar valor para o seu usuário final. Eu acho não. Então, quando você tem garantia de que você consegue implementar novas funcionalidades e, em qualquer problema, não gerar indisponibilidade ou voltar muito rápido e reduzir esse tempo de indisponibilidade, estes pequenos players ganham
em velocidade dos grandes. E esse não tem jeito, é o grande valor que você traz pro negócio. Para o negócio. É sempre com essa visão de negócio. Certo, certo. E na implantação, hoje você vê as empresas tentando aprender sozinha, eles mesmos fazendo treinamentos, ou através de consultorias? A gente tem, é bem híbrido esse modelo, vai depender muito do tamanho do time. Eu acredito, a gente vê muito que consultorias e times especializados conseguem acelerar o processo de adoção. Porque quando eu olho para um processo hoje não automatizado, um processo sem a implementação de alguns hábitos, uma consultoria que já tem vivência nisso consegue atingir e gerar resultado muito rápido dessa adoção. É tirar o band-aid e resolver, e você já sabe que vai estancar o problema. Quando existe, lógico, um processo de ter um time interno que vai ganhar conhecimento, o time interno sempre tem seu valor porque ele já tem a cultura da empresa. Sim. E isso não pode ser desprezado, mas precisa ter um alinhamento entre a cultura da empresa e novos hábitos atrelados e alinhados a essa cultura para fazer com que a coisa funcione. Modernização, trazer ar novo para a empresa. Tem que olhar para frente. Agora, existe algum tipo de empresa ou tipo de tecnologia que algumas empresas usam que fica mais difícil entrar com a cultura Ops? Eu acredito que não. Hoje eu vejo que quando você tem ambientes em nuvem, isso facilita. Porque facilita? Porque a própria tecnologia em nuvem ela é voltada propícia para isso. Quando você desenvolve uma aplicação para rodar num ambiente em nuvem, você já desenvolve com características que facilitam a adoção. Muitas vezes você já utiliza o desenvolvimento de forma que para atingir o melhor benefício de determinada tecnologia. Quando você tem um ambiente on-premises, não é impossível. Eu tenho diversos clientes que utilizam aplicações on-premises. A diferença é que efetivamente você tem que criar uma forma de atingir aquela infraestrutura ou aquele ambiente de forma remota, para que você tenha o ganho e o benefício de, a qualquer momento, estar ali e não depender fisicamente de alguém atuando naquele ambiente. A principal diferença é essa. O hábito, a cultura, as ferramentas, elas são muitas vezes iguais a todos os modelos. Não, ótimo, ótimo. Luiz, e você gostaria de deixar algum recado para os clientes, para quem não adotou ainda, ou para quem adotou e esteja pensando em melhorar? Eu acredito que o grande recado aí é justamente buscar informações, buscar empresas e recursos que estejam lidando no dia a dia com isso. Tem muita tecnologia nova surgindo a todo instante. São muitas ferramentas sendo criadas a todo instante. Quando a gente falava 20 anos atrás, não existia ferramenta de deploy automatizado. Hoje, nuvem, né? Não tinha ambiente de nuvem. Então, eu acho que quando a gente pensa numa adoção, ferramenta é o último ponto. Hoje a gente tem, inclusive, um e-book que fala dos 7 passos para a adoção de uma cultura como DevOps. Ferramenta é o passo número 7, porque antes eu preciso entender o processo, eu preciso definir qual que é o meu objetivo em adotar o DevOps, em adotar essa cultura. O que eu quero alcançar com isso? E aí você vai definindo o seu processo, a sua cultura, o que você pode fazer para alcançar esse objetivo. Depois de tudo isso estabelecido, você fala assim, bom, de acordo com o que eu tenho dentro de casa, eu tenho que investir ou não em ferramenta? Eu tenho que investir ou não no conhecimento do meu time? Você define tudo antes para depois você vou usar uma plataforma. Então, hoje eu vejo que muita gente fala assim, eu vou pegar determinada ferramenta. Calma. Entenda primeiro por quê. Porque ferramenta tem de todos os sabores. E talvez nem precise de uma ferramenta, pode ser ou não? Ou sem obrigatoriamente vai passar. Hoje, basicamente, você vai ter que usar ferramentas, mas não necessariamente uma ferramenta
a mais falada do mercado ou não. Porque vai depender muito do seu objetivo, do seu processo. Até mesmo do conhecimento que seu time tem. Se seu time já tem conhecimento em determinada ferramenta, por que você vai comprar outra? Ou licenciar outra? Sim, muito, muito esclarecedor, Luiz. Aproveita aí um minutinho, faz o seu merchan aí, o que o nosso público precisa fazer para conseguir esse e-book aí. Bom, tem que se inscrever em algum primeiro, lugar, acho que o nosso e-book está disponível no nosso site, gaia.com.br. A gente tem um blog onde a gente fomenta com muita informação a respeito de tecnologia, a respeito de tecnologias ágeis. E eu acho que é um grande ponto de começo para você entender um pouco mais de tudo isso. Fora isso, deixar também meu LinkedIn, que eu também escrevo artigos sobre isso, fomento, Luiz Valentino. E qualquer coisa que precisar, pode entrar em contato, eu vou ter o maior prazer de auxiliar, de ajudar, de esclarecer e direcionar no que for possível para não só começar nessa jornada, como também melhorar, escalar e ganhar maior maturidade em tudo isso. Mas se você permitir, eu posso fazer também uma repostagem, posso linkar aí esse e-book no nosso Voxtalk. Claro, com certeza. A gente disponibiliza esse material e vamos alcançar o maior número de pessoas possíveis para conhecer tudo isso. Certo, mas Luiz, muito obrigado, acho que foi um bate-papo bem esclarecedor. Eu mesmo tinha uma série de dúvidas, não vou te falar que esclareceram, porque quando você começa a entrar num assunto, você vai ter muito mais dúvidas. Então, provavelmente daqui a um tempinho nós vamos te chamar para fazer um segundo round. Aí talvez pega uma dessas tecnologias especificamente, vamos entrar um pouquinho mais a fundo, ou algo que você esteja vivendo aí no mercado, nos seus clientes, que você possa trazer e dividir com o público. Com certeza, eu acho que tem bastante coisa que a gente pode compartilhar, bastante caso de uso que eu acho que são importantes e vão trazer mais para a realidade, mais na parte prática, todo esse cenário. Foi um prazer falar com vocês e obrigado pela oportunidade. Esse foi mais um Voxtalk. Por favor, ative a notificação, segue abaixo nossos canais e dê um like. E até o próximo Voxtalk.